Olá, meus queridos estudantes, estamos iniciando mais um semestre e eu estarei nesse semestre falando com vocês sobre administração de cargos, salários e benefícios. Meu nome é Rodrigo Guenei, eu sou advogado especialista em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário, sou assessor jurídico na Confederação da Agricultura e vou aqui ministrar essa matéria para vocês esse semestre. Iniciando hoje na nossa primeira aula, vou começar com a introdução à administração de cargos, benefícios e salários. Antes de entrar nessa parte de administração de cargos, eu queria abrir um parêntese aqui. A gente vai ver bastante, vai ouvir bastante falar de organização, de empresa. Para quem fez a matéria de Direito do Trabalho comigo, vai se lembrar que quando eu trouxe o conceito de empregador, na nossa aula de empregadores, eu falei que tem uma distinção do empregador rural para o empregador urbano. O empregador urbano ele está previsto na CLT e é uma pessoa jurídica. O empregador rural ele pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Então, tudo isso que a gente vai falando aqui, quando se falar de organização, quando se falar de empresa, lembre-se que pode ser aplicado também para a pessoa física produtora rural, porque ela é regida pela Lei 5889, e ele também é considerado empregador, também tem a mesma estrutura organizacional de uma empresa. A gente tem, hoje, a maioria do país, ainda que sejam grandes produtores, são pessoas físicas, temos poucas pessoas jurídicas no meio rural. Então é importante a gente destacar esse ponto, tá? Pois bem, entrando na administração de cargos, a gente tem que ver a estrutura organizacional da empresa. E como que a gente vê a estrutura organizacional? A gente tem que saber o que são cargos, o que são funções e o que são tarefas. Os cargos são a ocupação oficial daquele empregado, daquele colaborador. O cargo ele é o conjunto de funções que ele tem. E aí passamos às funções, que a função é o conjunto de tarefas. Ele pode ter várias funções, várias tarefas distintas que ele tem responsabilidade sobre, e esse conjunto de tarefas que vai designar a função dele. E aí, embaixo, o que são tarefas? As tarefas são essas atividades diárias da qual ele tem responsabilidade sobre. Então, a gente tem aqui a estrutura organizacional da empresa como se fosse uma pirâmide. A gente tem aqui o cargo, Aí o cargo é o quê? É o conjunto de funções. Então, em um mesmo cargo você vai ter várias funções embaixo, e aí cada função vai ter suas tarefas diárias, Então, você vai ter algo como se fosse uma piramidezinha, que ajuda a lembrar, Dentro da introdução à administração de cargos, salários e benefícios, a gente tem a gestão da remuneração. Mas antes da gente falar de remuneração, aí eu também vou me remeter à nossa aula de Direito do Trabalho, que vocês vão se recordar, para aqueles que tiveram comigo, que ainda vão fazer, vocês também vão lembrar dessa aula, é que a gente tem uma distinção entre salário e remuneração, tá? O salário é a base, é a quantidade base dele receber. Então, assim, hoje o salário mínimo está um pouco mais de R$1.000, então o salário mínimo vou arredondar aqui, R$1.100, Então, R$1.100 é o salário dele. Mas ele exerce uma atividade noturna, por exemplo, então ele tem um acréscimo de 20% do adicional noturno, então ele ganha R$1.210, Então, esses 1.210 é considerada a remuneração. A remuneração é o conjunto de tudo que ele recebe, tá? Então, o salário é a base e a remuneração é tudo. E por que é importante essa distinção? Por exemplo, quando a gente fala de um adicional de insalubridade, ele vai ser calculado com base no salário base. Quando a gente fala do adicional de periculosidade, ele é calculado com base na remuneração. Então, tem essa diferença que a gente tem que ter em mente, tá? E aí, eu estou falando isso para poder falar para vocês sobre a remuneração direta e indireta. A remuneração direta é tudo aquilo que o trabalhador, o colaborador, recebe em pecúnia, em dinheiro, tá? Então, quando eu falei para vocês de remuneração, e até os exemplos que eu dei dos adicionais noturnos, adicional de periculosidade, adicional de insalubridade, ele é recebido em dinheiro diretamente para o trabalhador, Então, isso é a remuneração direta dele. A remuneração indireta é tudo que ele recebe sem ser em pecúnia. Então, a gente vai ter aí como remuneração indireta, por exemplo, o vale-refeição, o vale-alimentação, que são outras formas de remuneração, são outros benefícios que ele tem que compõem a remuneração, mas que não é recebido de forma direta, em dinheiro, é recebido de forma indireta. Então, é muito importante se lembrar desses conceitos quando a gente continuar evoluindo na nossa disciplina. E aí, falando de salários,
e benefícios, né, vamos ter as formas de cálculo de salários. A gente tem o salário por unidade de tempo, que é a regra geral hoje, né? A CLT fala que o tempo à disposição vai ser remunerado, né? Basicamente esse é o conceito. Então o salário por unidade de tempo é o tempo em que o trabalhador, o colaborador está à disposição daquele empregador. Então se a gente tem, né, uma jornada, você tem um trabalhador mensalista, né, que você paga por mês, você está pagando para ele estar à sua disposição 44 horas por semana, 220 horas mensais, então você está pagando pela hora que ele está à sua disposição, não pelo trabalho que ele desenvolve, não pela tarefa, não pela função, enfim. Então você tem essa diferenciação. Quando a gente vai para o salário por resultado, você remunera só a produtividade dele, né? Que é o salário produtividade que a gente costuma chamar no direito. A gente tem, por exemplo, no nosso setor rural, já tem muitos casos de, por exemplo, trabalhadores no tomate, na cana-de-açúcar, na qual eles são remunerados com base na quantidade que ele produz, na quantidade que ele colhe. Então, esse é um salário por resultado. E aí, o salário por tarefa. O salário por tarefa é uma mistura da unidade de tempo com resultado, né? Você vai ter, né, você vai remunerar ele pelo tempo à disposição, mas também vai ter bônus e tudo mais, né, com base na entrega de resultados. Então, ele é uma outra modalidade na qual congrega, digamos que a unidade de tempo e resultado. Esse salário por tarefa, né, tanto o resultado, o salário por resultado e o salário por tarefa, eu acho que é muito interessante. É uma cultura que a gente não tem assim tanto no nosso país, né? Mais à frente eu vou falar para vocês como é que a gente pode medir resultados para concessão de benefícios, né, planos de incentivo, enfim, né, tá tudo no nosso plano de ensino desse semestre, mas é uma cultura que a gente não tem no país, né? A gente está mais pela unidade de tempo. E aí por isso que assim, existem alguns estudos que mostram que o brasileiro ele tem uma produtividade tão baixa, né? Que um americano produz o que 4 brasileiros produzem. Por quê? Porque é essa ideia de remuneração de salário por unidade de tempo. Então assim, se o trabalhador vai receber o mesmo tanto se ele produzir 10 ou se ele produzir 5, ele não vai ter tanto esforço para produzir 10, ele vai estar sempre produzindo 5, né? Independente do que quer que seja a unidade que esteja produzindo, seja, né, no nosso subsetor, seja na indústria, enfim. Então, esse salário por unidade de tempo, ele estimula um pouco a ociosidade. Então, por isso que a gente tem outros mecanismos, né, como nos planos de incentivo e tudo, benefícios que a gente concede para poder aumentar, incrementar essa produtividade, porque essa regra geral ela não é muito, não favorece tanto a produtividade. Bom, essa foi a nossa primeira aula de introdução à administração de cargos, salários e benefícios. Né? Espero que vocês tenham curtido, né? E seja um bom semestre para todos nós, que a gente possa aprender bastante. Até a próxima.